Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos agora falar uma aula sobre polígonos e seus principais elementos. Então, temos aqui um exemplo de um polígono. Polígono é toda figura plana formada por segmentos de reta que se interceptam. Os segmentos de reta são chamados de lados do polígono. Onde os segmentos de reta se interceptam, formam pontos que chamamos de vértices do polígono. Os ângulos formados por esses segmentos de reta são chamados de ângulos internos do polígono. O ângulo formado pelo segmento de reta e o prolongamento do outro segmento de reta é este ângulo aqui, que ele está do lado de fora do polígono, chamamos de ângulo externo. E essa linha tracejada que liga dois vértices não consecutivos, tá? Então, nós temos várias linhas aqui que podemos tracejar, várias linhas. Chamamos de diagonal do polígono. Então, esse polígono aqui, esse polígono teria essas cinco linhas tracejadas como diagonais, ok? Os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados. Um polígono de 3 lados é chamado de triângulo, 4 lados é chamado de quadrilátero, 5 lados é chamado de pentágono, que é o exemplo que temos aqui, um polígono de 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono e por aí vai. Então, aqui temos o que já falamos no slide anterior, um polígono de 4 lados, esse polígono aqui é um quadrilátero, contém 4 vértices, que são os pontos de encontro dos lados, também tem 4 lados e possui 2 diagonais, que é essa linha vermelha cruzando o quadrilátero. Vamos aqui ver as diagonais. No quadrilátero, já vimos aqui, é fácil de identificar visualmente que o quadrilátero possui 2 diagonais. O pentágono, temos aqui uma diagonal, 2, 3, 4, 5 diagonais. Então, temos aqui um quadrilátero, 4 lados, 2 diagonais. O pentágono tem 5 lados, possui também 5 diagonais. O hexágono tem 6 lados. Vamos ver quantas diagonais tem o hexágono. Este é o hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o hexágono já passou para 9 diagonais. Observem que eu estou aumentando de 1 em 1 a quantidade de lados. Olha o que acontece com as diagonais. Com 4 lados, temos 2 diagonais. Com 5 lados, pulou para 5. Com 6 lados, já pulou para 9. Vamos ver aqui um heptágono, que é um polígono que tem 7 lados. Quantas diagonais ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o heptágono, que tem um lado igual a 7, o heptágono que possui 7 lados, tem 14 diagonais. O número de diagonal vai crescendo muito, ficando impraticável você obter a quantidade de diagonais visualmente. Então, você utiliza uma fórmula para encontrar o número de diagonais quando o polígono for muito grande. A fórmula que utilizamos para obter o número de diagonais em função do número de lados é encontrado nessa descrição aqui, nesta equação. O número de diagonais é igual ao número de lados vezes, dentro de um outro parênteses, número de lados menos 3, tudo isso dividido por 2. Esse número 3 e o número 2 são fixos aqui nesta fórmula. O que varia é o n, de acordo com o número de lados do polígono. Se for um quadrilátero, n será 4. Se for um pentágono, n será 5. Se for um hexágono, n será 6. E aí por diante. Então, vamos aqui fazer um exemplo.
Repetindo aqui, a fórmula da diagonal é igual ao número de lados multiplicado por número de lados menos 3, dividido por 2. No triângulo, n é igual a 3. Então, vamos ver quantas diagonais tem o triângulo. 3 vezes 3 menos 3 sobre 2. Resolvemos primeiro o parênteses. 3 vezes 3 menos 3, 0. 3 vezes 0, 0. Olha que o triângulo possui nenhuma diagonal, né? O triângulo é o menor polígono e ele não possui diagonal. O quadrilátero tem n igual a 4. Quantas diagonais que ele terá? 4 vezes 4 menos 3. Primeiro resolvemos o parênteses. 4 menos 3, 1. Dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, o quadrilátero tem 2 diagonais, qualquer quadrilátero. Pentágono, o número de lados é igual a 5. Então, ficará 5 vezes 5 menos 3, dividido por 2. Resolvemos primeiro o parênteses. 5 menos 3, 2 dividido por 2. 5 vezes 2 dá 10, dividido por 2, 5. E assim por diante. Basta você substituir o número de lados no lugar da letra N da equação, que obtemos aqui o número de diagonais. Outro elemento importante no estudo dos polígonos é o ângulo interno do polígono. Observe aqui, o menor dos polígonos. O menor polígono é esse polígono de 3 lados, que é o triângulo. E aprendemos já em vídeos anteriores que o triângulo possui a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Sempre, qualquer triângulo, triângulo pequeno, grande, retângulo, obtusângulo, ele terá a soma dos 3 ângulos igual a 180 graus. Observe aqui um outro polígono de 5 lados. Um polígono que contém 5 lados, nós conseguimos dividi-lo em 3 triângulos. Cada um dos triângulos terá 180 graus de ângulo interno, somatório dos ângulos internos. Então, um pentágono vai possuir 180 multiplicado por 1, 2, 3. Então, desta maneira, encontramos uma fórmula que nos auxilia a encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Então, para encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, chamamos de SI, I é de ângulos internos, será sempre igual ao número de lados, que chamamos aqui genericamente de N, menos 2 multiplicado por 180 graus. Então, esta é a fórmula para obter a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Repetindo a fórmula aqui, a soma dos ângulos internos é N menos 2 vezes 180. Então, vamos fazer aqui um hexágono que possui 6 lados. Qual será a soma dos ângulos internos de um hexágono? Será 6 menos 2, esse 2 é fixo na fórmula, vezes 180 graus. 6 menos 2, 4 vezes 180 graus, que é igual a 720 graus. Então, qualquer hexágono possui o somatório dos ângulos internos igual a 720 graus. E da forma semelhante, obtemos aqui para o heptágono com 7 lados, octógono com 8 lados, eneágono que possui 9 lados e decágono que possui 10 lados. Um outro conceito muito importante é de polígono regular. O polígono que ganha essa classificação, essa palavrinha junto, né? Polígono regular pode ser um quadrilátero regular, um triângulo regular, um pentágono regular. O que significa essa palavra regular do lado do polígono? Significa que o polígono possui todos os lados iguais, de mesmo tamanho, e também possui todos os ângulos internos congruentes. Aqui eu tenho algum exemplo, esse triângulo. O triângulo regular é o triângulo equilátero, que possui os 3 lados iguais e também possui os 3 ângulos iguais. Se o triângulo é equilátero,
eu consigo identificar cada ângulo interno, pois a soma dos três tem que ser 180, se eles são iguais, cada um deles eu encontro 180 dividido por 3, logo cada ângulo de um triângulo equilátero é igual a 60 graus. O quadrilátero regular é o quadrado, porque o quadrado possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos também iguais a 90 graus. O pentágono regular, ele não tem um nome específico, né? Mas se ele ganha essa palavra pentágono regular, significa que cada lado mede a mesma coisa e cada ângulo, como vamos encontrar o valor de cada ângulo? Se o somatório dos ângulos internos de um pentágono é 520, basta dividir 520 por 5, que temos o valor de cada ângulo interno de um pentágono. E o hexágono a mesma coisa. Ele só será regular se for escrito hexágono regular. Isso serve para qualquer polígono. Outro elemento importante é o ângulo externo. O ângulo externo de um polígono, observe aqui, eu tenho aqui, ó, esse aqui é um ângulo interno. O ângulo externo desse mesmo vértice, ele está formado pelo lado e o prolongamento do outro. Observe que a soma do ângulo interno com o seu ângulo externo sempre formará um ângulo de 180 graus. Ou seja, podemos falar que um ângulo interno e seu ângulo externo no mesmo vértice são ângulos suplementares. Suplementares é o nome que damos quando a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. E o somatório dos ângulos externos de qualquer polígono, não existe uma fórmula, porque independente da quantidade de lados, independente se o polígono é regular ou não, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre será igual a 360 graus. Esses foram alguns conceitos de polígonos e seus elementos. Se curtiu, deixe seu like e até o próximo vídeo.